Agora veja, se você chegar para um cristão de uma determinada linha teológica e perguntar para ele se ele crê que o Cristo de Deus exerce um sacerdócio universal segundo a ordem de Melquisedeque, e ele tiver o mínimo de conhecimento, ele dirá que sim. Se você perguntar para um outro de uma outra linha, ele dirá que sim. E os cristãos, de uma maneira geral, dirão que sim. Agora, o problema é que, embora todos tenham uma mesma aceitação da verdade, de que há um sacerdócio universal da ordem de Melquisedeque, nem todos têm a ideia certa do que significa esta afirmação. Ou seja, nem todos conseguem entender quais são as consequências de se crer deste modo. Ou seja, o que vai acontecer se eu crer deste modo? Ora, talvez esse texto destrua a sua fé. Não a sua fé, na verdade, de Melquisedeque, do sacerdócio, mas a sua fé que foi construída ao longo de uma história. Talvez o que está aqui escrito, ele possa ir de encontro a convicções que estão aí estabelecidas e que quando essas coisas vierem à tona, você pode discordar e relutar no seu interior por não querer abrir mão de tão grande e profunda verdade. Então, já dissemos aqui algumas implicações, hoje nós vamos avançar para outras, tá bom? Então, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, o versículo 12 também, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, mais uma implicação que queremos trazer hoje, é exatamente a questão da lei. Observa que o apóstolo ele faz um questionamento retórico, mas na verdade ele não espera nenhuma resposta, porque é uma pergunta que ele faz para que você reflita. É como que ele dissesse assim, ora, vocês imaginem comigo, se com um sacerdócio levítico a perfeição houvesse chegado, os irmãos já sabem que a perfeição aqui pode ser vista com duas faces. Por um lado, a perfeição que é Cristo, enquanto a realidade das sombras e figuras do Antigo Testamento, e a perfeição que nós devemos alcançar, que é alcançar a estatura de varão perfeito, conforme diz Mateus capítulo 5, versículos 45 em diante, que fala que nós devemos ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, e essa perfeição é a justa medida e a exata medida do amor. Então, a questão é, se o sacerdócio levítico tivesse trazido a realidade da verdade, se o sacerdócio levítico fosse a substância da verdade, ao invés de ser mera sombra, e se o sacerdócio levítico tivesse alcançado o objetivo de Deus, de moldar o homem à semelhança do próprio Deus, a pergunta é, haveria necessidade de estabelecer um outro sacerdócio? Haveria? Não. Então, primeira situação que eu quero colocar aqui hoje, a mudança de sacerdócio do araônico ou levítico para o de Melquisedeque se faz necessário por uma razão muito simples. O ministério e o sacerdócio de Arão ou de Levi, ou de maneira mais prática, do Antigo Testamento, não foi suficientemente capaz de trazer a verdade, a realidade e de aplicá-la nos homens. E isso serve para nos desencorajar e nos desanimar e nos fazer desistir definitivamente do sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Aí alguém diz assim, pastor, alguém vai trazer dois argumentos para me contrariar, ou tentar contrariar melhor, o próprio texto.